Nós vamos começar o nosso culto. Eu queria pedir para que cada um já fosse se colocando no seu lugar. Amém? Você pode se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Romanos 8, 12, do 12 ao 17. Vou esperar um pouquinho para a gente encontrar, amém? Glória a Deus. Romanos 8, 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Essa semana eu estava lendo esse mesmo texto em Gálatas 4, depois eu fui ler em Romanos 8, e esse texto ele tem uma revelação muito profunda, muito linda, mas enquanto eu meditava nele, né, o Senhor trouxe ao meu coração que esse texto ele expressa o amor de Deus, nos levando ao entendimento de que nós somos filhos e como filhos nós temos acesso ao nosso Pai. E é lindo porque antes de nós aceitarmos a Jesus, nós vivíamos uma vida de escravidão, uma vida de pecado, mas através de Jesus nós fomos resgatados e recebemos a adoção garantida através do Espírito de Deus. E eu fui procurar o significado da palavra adoção, e em meio a tantos termos técnicos, né, eu encontrei o significado da palavra em si. E adoção, ela quer dizer ato de amor e transformação de vidas. Graça e paz, meus amados. Tudo na bênção do Senhor Jesus. Tudo em paz. Nós vamos continuar aqui na série sobre paternidade espiritual. É aquilo que Deus tem orientado a falar. E tem também orientado a continuar nessa pegada sobre paternidade espiritual. Eu sei que a matéria de paternidade espiritual, meu querido, minha querida, tem mexido com vocês. Alguns encontrando um porquê na paternidade espiritual, outros com seus detalhes e suas lutas. É normal que seja assim, porque o objetivo da paternidade espiritual é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a unção de Elias, é a unção dos últimos dias. E essa unção, para entrar, ela vai encontrar barreiras e vai encontrar também oportunidades. E eu entendo que aqui só haverão oportunidades. Posso ouvir um amém nisso? Um dos aspectos importantes sobre paternidade espiritual é que Deus, tudo que Ele faz como transferindo unção, transferindo bens, transferindo heranças espirituais. E nós vamos estar conectados nisso para que possamos receber essas heranças. Às vezes você pode se perguntar com relação à herança: mas se eu recebo aquilo que é bom do meu pai, eu posso receber do meu pai também aquilo que é mal? Aquilo que é mal vai vir da vida do meu pai para mim, eu vou herdar do meu pai aquilo que não procede, não é bom? Na verdade, queridos, a Bíblia explica isso de duas formas, e tem dois textos que eles parecem até que são antagônicos entre si. Um texto fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, o pai foi alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra. Existe um espírito de alcoolismo nessa família, e pai vai passando para filho, filho para neto, neto para bisneto, e essa transferência espiritual vai sendo executada. É a base que nós utilizamos para trabalhar com cura e com libertação na vida das pessoas. Essa é uma base que pode haver uma transferência de espírito. Só que tem um outro texto que parece que essa transferência não acontece, que está lá em Ezequiel capítulo 18, que ele diz que o dente do filho não embota, não fica manchado, se o pai tomou vinho. Ou seja, o pai bebeu vinho, o dente do filho
não vai ficar manchado. Ou seja, o filho não tem nada a ver com o erro do pai. Não parece antagônico? Sim ou não? Não parece um contrassenso? Não parece que a gente está andando por duas vias, dois caminhos? Então eu vou te explicar como acontece transferência de herança no reino do Espírito. Transferência de herança no reino do Espírito, ela ocorre da seguinte forma: você precisa reclamar a herança. Você precisa clamar por ela, puxar ela. Como que é no físico? No físico, vamos supor, você tem um pai que é muito rico e o seu pai vem a falecer. Então você vai ter direito à herança do seu pai, sim ou não? Sim. Só que você automaticamente já se torna herdeiro do seu pai? Sim ou não? Você tem que fazer o que quando o seu pai morre? Você tem que reclamar a sua herança. Você tem que fazer um inventário para reclamar a sua herança. Tá certo isso? Tá todo mundo comigo até aí? Então há uma transferência de valores, sejam bons ou sejam maus. Só que para que você possa recebê-los, é necessário que você reclame aquilo para a sua vida. Como nós reclamamos no físico, nós reclamamos a nossa herança, assim nós reclamamos no espiritual. Por que se há uma transferência de um espírito maligno da vida de um pai para um filho, onde acontece? Quando que o filho reclama essa experiência negativa, esse negativo que o seu pai deixou para ele, esse legado que o seu pai negativo deixou para ele? Ele reclama no dia que ele peca no mesmo erro do pai. Eu não dei o exemplo do alcoolismo aqui? Então vamos supor, o cara foi lá e encheu a cara. O dia que ele encheu a cara, ele reclamou herança. Está comigo aí? Mas pastor, e se o filho nunca encher a cara? Se ele nunca encher a cara, ele nunca reclamou herança. Entendeu? Por que o dente do filho não embota com o pecado do pai? Quando que ele vai embotar? Ele vai receber aquela herança negativa, se ele reclamar. E como acontece no espiritual? Da mesma maneira, no lado positivo. Se eu reclamar a herança que Jesus deixou para mim, se eu reclamar a herança que os meus pais espirituais deixaram para mim, óbvio, você vai reclamar a herança boa. Posso ouvir um amém aqui? Você não vai reclamar a herança ruim. Posso ouvir outro amém aqui? Então, o filho faz aquilo que vai fazer o pai. O filho faz aquilo que vai fazer o pai naquilo que eu imito Cristo. Naquilo que eu não imitar Cristo, por favor, não me imite. E por favor, não receba a transferência. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Amém. Então você entendeu a herança. Então agora eu vou explicar outro aspecto da herança. O culto de hoje, o tema da mensagem de hoje, Robertinho, cadê ele? Está por aí? Está ali, Robertinho. O tema da mensagem de hoje é o caminho dos dois Simãos. O caminho dos dois Simãos. Pegou aí? Maravilha. Não é Simões, é Simãos. Amém. Também não é... Quem que é Simões? É Sara Simões, Rafaela Simões, é Márcia Simões? Não? Era, já foi um dia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo de número 3. Você vai entender algo muito importante hoje. Nós infelizmente temos visto no reino do Espírito, querido, a igreja se degladiar. Nós temos visto homens falando mal de homens. Nós temos visto pessoas expondo outras. Ministérios grandes rachando. Pessoas falando mal uns das outras. E isso é necessário que aconteça, porque alguns desses são herdeiros, os outros não são herdeiros. E você precisa entender o comportamento de um filho que é herdeiro e que vai receber herança, e de um outro filho que nunca vai receber herança, que nunca vai propagar as coisas boas que o seu pai introduziu no reino do Espírito. Hoje a gente vê aí tem canais de YouTube aí que os caras se levantam para serem os inquiridores da igreja. São as pessoas que acham que são donos da razão e são donos da igreja, e eles podem dizer o que pensam sobre outros homens de Deus. E infelizmente a igreja tem sido um escândalo para si mesma. A igreja por si só tem se autodestruído, porque um reino dividido, qual que é o restante desse versículo? Não o que? Prosperará. E nós não podemos admitir um reino dividido. Nós temos que lutar por um reino que seja consolidado e um. Em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 23, nós vamos entrar nesse assunto. Mais uma vez, por uma outra ótica, nós vamos tratar do tema da herança. Em Gálatas 3, que é o que Deus quer falar mais uma vez nessa noite. Mas antes que viesse a fé,
Estávamos sob a tutela, sobre o controle, sobre o conselho da lei. Então a fé e a lei, elas operavam de uma certa forma em conjunto, porque a lei ela vigorou até que entrasse o ministério ou a lei da fé. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Estávamos debaixo da lei enquanto o ministério da fé não tinha sido revelado. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de apontador, de orientação para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Fala, toda a justiça de Deus só ocorre pela fé. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície. Nós não podemos mover nada no reino do Espírito por nós mesmos. Nós não somos capazes de nada por nós mesmos no reino do Espírito. E às vezes nós entramos nesses dilemas de que da meritocracia, de que eu mereço, eu fiz isso, eu jejuei, eu orei, então logo eu posso receber de Deus alguma coisa. Porque essa mentalidade é a mentalidade que nos conduziu a Cristo. Porque dentro dessa mentalidade não há homem nesse mundo que possa ser justificado por aquilo que ele fez ou que ele realizou. A lei, na verdade, ela veio para mostrar para todo homem que nós somos incapazes. A lei, ela veio para mostrar que todos nós somos pecadores. A lei veio para equivaler todos nós no lugar, debaixo do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Posso ouvir um amém aqui? A lei, ela só tem um objetivo. A lei tem o objetivo de matar todo homem. Porque o salário do pecado é a morte. Quando você anda pela lei, você anda no ministério de morte. Você anda no ministério que você vai morrer, você vai falhar, você vai cair, porque cedo ou tarde você não vai ter controle sobre a sua própria carne. E é isso que a lei é o aio. Ela era incapaz de trazer transformação na vida do homem, é o que Hebreus capítulo 7 nos diz. A lei é incapaz de trazer algo para a vida do homem. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Com o evangelho da fé, não tem mais necessidade da lei. Da lei no sentido da obra da carne. Caiu o pano no chão. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos pela fé em Cristo. A Analice abriu o culto muito bem, falando do tema dessa noite. Eu quero que quando vocês forem renderizar a mensagem, eu acho que é você que renderiza, filho, Robertinho, coloca a abertura da Ana, porque vocês vão ver quando o Espírito Santo está conectado no lugar, o que ele faz. Cadê a Ana? Ela está aqui? Está aí atrás, né, filha? Você vai perceber como Deus já estava falando na sua boca quando o culto começou. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes dele. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Toda a herança, filhos, no reino do Espírito, ela está ligada à promessa. No reino do Espírito não existe o que você possa fazer para atingir algo de Deus. No reino do Espírito não existe a sua força para trazer algo do reino do Espírito. O reino do Espírito, existe um braço que puxa tudo do reino do Espírito. E o nome desse braço é fé. A fé puxa herança de todo tipo para a sua vida. Está comigo aí, queridos? Você só entra em Abraão, nas promessas de Abraão, através de Cristo, se tornando filho. Porque é somente o filho que tem direito à herança. Então Paulo está falando de um conceito espiritual. E esse conceito espiritual, ainda que a pessoa hoje esteja em Cristo, ela pode escolher sair de Cristo. E o que determina se a pessoa permanece em Cristo, se ela sai de Cristo, são as suas atitudes com relação a alguns aspectos que eu vou mencionar durante a mensagem de hoje. Às vezes o cara entrou na igreja, ele se tornou filho de Deus, mas logo ele passa para um outro evangelho, e ele deixa de ser filho de Deus e passa a se tornar de novo um escravo. E a palavra dessa noite, trazida pelo Espírito Santo, é para tirar todas as ligaduras, todas as escravidões de cada um de nós que estamos aqui. Aí Paulo vai continuar dentro do conceito, e eu preciso ler o que eu estou lendo para vocês aqui, porque se eu não ler não vai ficar completamente claro o que eu estou querendo dizer. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, você tem uma herança,
mas você ainda não possui essa herança. Você foi chamado para ser um libertador de nações, mas você ainda não exerce essa função. Você foi chamado para um ministério gigante de curas e milagres dentro dos estádios, mas você nunca fez um culto fora da igreja. Você foi chamado para evangelizar uma cidade, mas você ainda não conseguiu evangelizar nem o seu vizinho. Você é um herdeiro menor. Só que o herdeiro que é menor, ele não tem nada diferente de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas ele não exerce o seu senhorio no reino do Espírito. Por isso Paulo por vezes fala assim: eu não quero ver as palavras das pessoas que estão querendo trazer algo para você, eu quero ver o poder. Mostra o poder, mostra o aval de Deus, mostra que Deus está avalizando tal obra, mostra que Deus está no negócio, mostra que Deus capacitou de fato, mostra que você deixou de ser um menino e você se tornou um adulto espiritual. O que Deus quer ver de nós, queridos, é a nossa maturidade espiritual. Ele fala em Efésios capítulo 4, até que chegamos todos à maturidade de Cristo, a idade do varão perfeito, da perfeita varonilidade de Cristo. Todos nós temos que caminhar para esse lugar. E ele está dizendo que quando o herdeiro é menor, ele ainda não assumiu a sua herança, ele é como um escravo, porque ele é senhor de tudo, mas ele não usa daquele tudo que ele foi chamado para exercer, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E tem mais: quando eu sou menor, eu sou escravo de caráter errado ainda. Eu estou preso nos rudimentos do mundo, eu estou preso nas coisas erradas, eu não sou senhor sobre aquilo. Algo me domina, algo é mais forte do que eu. É quando Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu ainda luto com áreas da minha vida, querido, significa que eu não atingi maturidade naquela minha área espiritual. E eu me comporto como escravo, mesmo que eu seja senhor de tudo, porque eu não atingi ainda maturidade espiritual. Na verdade, a natureza clama e anseia pela revelação dos filhos ruios de Deus, ou seja, dos filhos maduros de Deus. A natureza não está clamando por filhos tecnon. A natureza não está clamando por pessoas que falam mal uns dos outros, que julgam uns aos outros. A natureza não está clamando por aquele que é maledicente, por aquele que se prostitui, por aquele que tem ídolos no seu coração. A natureza não clama por isso. Tampouco Deus clama por isso. Assim, por isso, Deus também não pode entregar na mão de determinadas pessoas aquilo que Ele planejou desde a eternidade, porque Ele botou a eternidade dentro do nosso coração, e ainda que ela esteja dentro de nós, nós não podemos compreendê-la. Por isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, o que faço hoje entenderás depois, porque você não tem maturidade, você ainda vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar, porque você ainda não é um filho maduro, meu. Você ainda tem detalhes, você ainda tem problemas, você ainda tem cólera, ainda você se ira, você é bruto no trato, você é uma pedra bruta, você é um carvão que um dia vai ser um diamante, Pedro. Eu acho lindo também que Deus nos vê sempre como um diamante lá na frente. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ele vê você como herdeiro, mas quem se posiciona para se tornar um herdeiro é você, não sou eu. Eu posso pregar a palavra para você, mas quem se coloca nesse lugar é você. Quem se introduz nesse lugar é você. E quem sai desse lugar, de se tornar um herdeiro para se tornar de novo um escravo, é você mesmo. Quem sai da rota de ser um herdeiro é você. É você que toma essas decisões. É você que erra pelas imaturidades da vida. Então ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente, estamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Lembra que o Filho mostra o Pai? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei. Ele veio respeitar toda a lei. Jesus ele veio cumprir toda a lei, como diz em Mateus 5. Só que depois que ele cumpre toda a lei em Mateus 5, ele revoga ela, ele cancela ela, e ele traz, isso está tudo em Hebreus capítulo 7, ele traz uma lei muito superior. Na lei que nós tentamos obedecer e já não conseguimos, ela diz o seguinte: ai daquele que falar do seu irmão raca, maldito, porque esse aí vai ser réu do fogo do inferno. Ai daquele que diz que, visto que foi dito na lei, que aquele que se deitar com outra mulher é adúltero. Eu porém vos digo, aquele que olhar com uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, qualquer que te pedir a túnica, dá também a capa. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Você podia na lei odiar o inimigo. Eu porém vos digo na graça, amai os seus inimigos. Orai por aquele que vos persegue, para que vos torneis filhos. Você pode dar um aleluia em glória. Está sintonizado aqui? Jesus revoga uma lei, só que ele traz uma, que se a primeira é impossível de cumprir, essa é 30 vezes mais impossível. Mas se ele me traz uma lei que é para eu cumprir, significa que eu posso cumprir. Posso ouvir um outro amém aqui? Ele não vai me tirar de uma coisa e vai me jogar diante de uma outra escravidão, porque Jesus, ele é o libertador. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Ele veio libertar a mim e você. Então ele não vai te pedir algo, eu pedir algo a mim que seja impossível de eu te entregar. Por isso Jesus chega para a mulher adulta e fala assim: filha, ninguém te condena, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Você está falando para ela, vai, não peques mais. Uma mulher que costuma adulterar, é fácil uma mulher que costuma adulterar parar de adulterar? Acho que não, né? Não deve ser. A pessoa tem uma fraqueza para adulterar, ou ela acha que está apaixonada para adulterar, ou ela acha que ama outra pessoa para adulterar. Mas Jesus fala para ela: ninguém te condena, eu também não te condeno, eu estou libertando você, vai, não peques mais. Significa que você pode ir sem pecar mais. Significa que você pode sair da imaturidade para um lugar de maturidade espiritual. Está comigo, está me entendendo a linguagem? Só que ela é muito difícil, porque se agora eu tenho que amar inimigo, agora eu tenho que orar por aquele que me persegue. Mudou o sentido da coisa. O evangelho de Jesus, ouviste que foi dito, nisso conhecereis sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou? Dando a vida por nós. Se nós não damos a vida um pelo outro, nós não somos mais discípulos. É muito difícil. É muito mais difícil. Por isso você só captura isso pelo braço da fé. Eu e você somos todos incapazes de viver isso. Porque se fosse possível, já tínhamos obedecido a lei com os seus 613 mandamentos. Mas como nós não pudemos, Deus manda o seu Filho para cumprir todos eles, para vivê-los e revogá-los, para nos colocar numa outra situação, tirando da escravidão e nos levando para um outro lugar. Muito bem, alguém abra para mim Deuteronômio 15:15. Deuteronômio 15:15. Calma que começou a ficar bom. Deuteronômio 15:15. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Lê como escravo. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Você foi escravo no mundo, mas o Senhor redimiu você. Ele comprou a mim e a você de volta. Ele destruiu o poder do pecado. Remir significa destruir o poder do pecado na minha vida e na sua vida. Ele destruiu. Ele destruiu as minhas incapacidades e as suas incapacidades. Ele tirou a escravidão de mim e de você. Só que ainda que sejamos senhores de tudo, grande parte da igreja, eu diria mais do que 90%, vive como escravo. E 90% estou sendo bonzinho. Talvez sejam 95%. Talvez sejam 98%. Vive como escravo. E é muito duro isso. Porque nós somos senhores de tudo, mas nos comportamos como escravos. E ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, ele enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, papaizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Se você é filho, você é herdeiro. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, que vem da lei, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Quando você sai do evangelho da graça e torna para o evangelho da lei, você se torna escravo de novo. É o que Paulo está exemplificando, está dizendo que eles guardavam dias e meses e tempos, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão convosco. Queridos, há uma indignação de paternidade de Paulo sobre os filhos dele. Ele está falando: vocês começaram tudo certo, o que aconteceu com vocês?
Vocês eram filhos, eram livres, agora estão se tornando escravos tudo de novo. E no versículo 19 ele desabafa: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É duro de você ver quando os seus filhos patinam para um pai. Mas não quando eles patinam porque eles ainda estão na fase da imaturidade. Mas quando os seus filhos já assumiram uma fase de maturidade, mas eles voltam para os rudimentos pobres, porque eles não observam os preceitos da lei. Voltando ainda, vamos aprofundando aqui. E agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita. E aqui estão segredos eternos. Nesse pedaço que eu vou ler, existem segredos eternos. No versículo 21 ele disse: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso vocês que querem ser legalistas, juízes, acusadores, vocês que querem se sentar na cadeira de Moisés, vocês que se sentam na cadeira do YouTube, na cadeira da sua casa, vocês que gostam de ouvir fofocas, e vocês que gostam de falar de fofocas, vocês que gostam de falar do seu irmão, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Foi gerado algo na carne. Foi gerado algo carnal. Foi feita uma obra carnal. Foi feito um ministério carnal. O da livre, mediante a promessa. Glória a Deus. Estas coisas são alegóricas. Elas significam algo mais. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Monte Sinai é onde Moisés recebeu o quê? A lei, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Que gera para a escravidão, porque a lei te escraviza. Ela mostra, ela vem avultar o pecado dentro de você. Ela mostra quanto pecador você é, quão menino você é, quão distante dos princípios, dos oráculos de Deus nós somos. E que gera filho para a escravidão. Então quando você está na lei, você está debaixo de escravidão, não tem jeito. Esta é Agar. Então tem pessoas dentro da igreja, queridos, que eles são carnais. Eles foram gerados, eles receberam um novo nascimento, eles entraram na igreja, mas eles continuam sendo crentes carnais. E o crente carnal tem determinado tipo de comportamento, que é um comportamento de uma criança, é o comportamento de um menino, é o comportamento de quem não entende. Paulo fala: eu te dei leite para comer, eu não pude dar alimento sólido. Porque há divisões entre vós, há partidos entre vós. Um diz sou de Paulo, outro diz sou de Apolo, outro diz sou de não sei quem. Mas ninguém de ninguém, nós somos de Cristo. Porque um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Você pode dar aleluia e glória a Deus? Não tem esse negócio, eu sou desse, sou daquele. Eu sou do discipulado do Felipe, não, eu sou do discipulado do César, eu sou do discipulado do... Nem está mais discipulado do Thomas, mas de que seja lá de quem for. Nós estamos divididos, queridos, isso é coisa de menino. Isso é bobagem de menino. Exercer influência sobre pessoas, ou ser influenciado por alguém. Não, isso é meninice espiritual. E ele diz: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. A Jerusalém atual, naquele instante, é a Jerusalém de todos os herdeiros judeus. O que Paulo está dizendo é que todos os judeus, irmãos dele, estavam debaixo de escravidão, no tempo dele. Todos os que deveriam ser de Deus. Todos que estão dentro da igreja não deveriam ser escravos, é o que Paulo está dizendo. Mas eu tenho irmãos dentro da igreja que são carnais, e eles se tornam escravos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, aleluia. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Aqui tem um mistério eterno. Não era o tempo das dores, não era o tempo do parto, não era o tempo da volta de Cristo. Porque Jesus vai voltar em meio às dores de parto. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio sem as dores. Israel não gemeu para produzir Cristo, mas a segunda vinda, nós igreja vamos gemer para a volta dele. Porque nós vamos estar na maior tribulação que já houve em todos os tempos. Nós vamos estar clamando: Senhor, salva-nos. E quem não tiver no nível de maturidade muito alto, não vai aguentar o tranco aqui. Não vai aguentar. Nós não aguentamos às vezes, queridos, coisas tão bobas dentro da igreja. Nós não aguentamos. Como nós achamos que nós vamos aguentar o tranco que vem pela frente? Eu não consigo entender. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque.
Nós andamos por promessa, e para andar no meio da promessa é fé. Você só pode andar de um jeito, querido, é fé. Só que quem não está no âmbito da fé, como é que ele age? Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Se você está vendo o irmão perseguindo outro irmão, eu quero te dizer uma coisa, ele está agindo na carne. Ponto final. Está perseguindo outro irmão, sabe o que ele é? Ele é um escravo. E pior, o que persegue e fala mal do outro, não vai herdar promessa. Não vai andar nos passos do céu. Pastor, é muito duro o que você está falando, mas está escrito na sequência, olha só. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Repita comigo, o filho da escrava não vai herdar promessas espirituais da Jerusalém lá de cima. O filho da carne, ele está preocupado com a herança do físico. Ele não está preocupado com a herança do Espírito. Estão comigo aí? Estão pegando onde nós estamos entrando aqui? Como as pessoas estão se vendendo por muito pouco. Como as pessoas, elas acham que pode entrar pela internet afora e falar mal um do outro. Um perseguindo o outro, um falando mal do outro. E tem gente que eu já considerei espiritual, mas agora ele entra para dividir a igreja, gerar escândalo na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que foi com Paulo no meio do caminho, queridos? Quando Jesus encontra com ele, Paulo perseguiu o que, queridos? Quem Paulo perseguia? Os cristãos. Em Atos capítulo 9, enquanto Paulo perseguiu os cristãos, de repente vem uma luz do céu, e ele cai por terra e ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus fala para ele a seguinte frase: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você acha que algum de nós aqui temos direito de perseguir alguém? Essa é a minha pergunta nessa noite. Eu ou você temos direito de falar mal de alguém aqui? Eu e você temos tal direito? Mas pastor, eu falei ontem, falei hoje. Então começa a pedir perdão já, porque isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino, não é coisa de quem é filho. O filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. E isso é um atestado de Deus. Ele está citando a palavra de Gênesis 21. Abre lá. Quando o filho da carne, que é Ismael, está brigando com o filho do espírito, que é Isaac, o filho da promessa. E Sara fica incomodadíssima com tal fato. E ela vai falar para Abraão: Abraão, manda essa mulher embora com o filho dela. Manda a escrava com o que ela gerou para longe daqui. Vai chegar o tempo, queridos, que Deus vai falar a mesma coisa que Ele falou para Abraão aqui. E nós estamos vivendo esses dias. Ele diz, versículo 9, do capítulo 21 de Gênesis, diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, que era Ismael, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. O filho da escrava não herda com o filho da promessa. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da escrava. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac, pela promessa, será chamada a sua descendência. O que Deus gera é espiritual. Está comigo aqui? Isso é muito sério. Isso é sério para os nossos dias. Nós nunca vimos tanta inconsistência no corpo de Cristo como vemos hoje. Eu nunca vi. Em Gálatas capítulo 3, no próprio Gálatas ali, no versículo de número, será que eu anotei aqui? Acho que anotei, é o 12. Gálatas 3,12 diz: ora, a lei não procede de fé. Está vendo que são duas coisas antagônicas aqui? Lei e fé não combinam. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você se torna uma pessoa que volta para a escravidão ou volta debaixo da lei, quando você começa a aplicar a lei. Se você aplica a lei, observa os seus preceitos, por esses preceitos que você observa, você viverá. Você vai estar debaixo da lei,
E quando você está debaixo da lei, você está debaixo de pecado, ninguém é capaz. E quando você está nessa condição, você é um pecador contumaz e você não consegue sair daí, porque você se torna um escravo, e o escravo não faz o que ele quer. Na verdade, o ministério da lei, você está dando legalidade na mão do diabo de destruir a sua vida. Quando você entra debaixo da lei, o homem se colocou debaixo da lei quando ele obedeceu a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Satanás ofereceu ao homem para ele se tornar, entre aspas, como Deus. O ministério que o diabo mais gosta é o da lei, porque quando você está debaixo de lei, você está debaixo de maldição. E aí você quer sair, você quer obedecer, você quer vencer, mas você não consegue, você é escravo. O escravo por acaso escolhe a hora do dia que ele vai comer? Sim ou não? O escravo escolhe a hora que ele vai sair para tomar solzinho? O escravo tem alguma liberdade, filhos? Ele faz o que o dono dele manda, não é? Então quando você se coloca debaixo da lei novamente, você está se colocando debaixo do diabo, e o diabo vai solapar você, ele vai destruir você. Cada vez que você age na esfera do físico, com legalismo, você se torna de novo um filho da lei. Em Gálatas capítulo de número 5, Paulo vai dizer uma frase aqui: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar para começar a obedecer a lei novamente, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Se você faz pactos com a carne, você está obrigado a guardar toda a lei. Estou transliterando o que é circuncisão da carne. Quando você está agindo pela carne, espiritualmente falando, você está aplicando a lei na vida das pessoas, você está saindo da graça. De Cristo vos desligaste, versículo 4, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, caíram da graça. Porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, aleluia, glória a Deus. A fé atua pelo amor. Eu só demonstro que eu amo Deus, que eu tenho uma fé que ama. Porque se eu não amar do jeito que Jesus ama, e é muito difícil amar do jeito que Ele ama, então eu estou debaixo de lei e não debaixo de graça. A Bíblia diz que Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Posso ouvir um amém? João capítulo de número 1. No capítulo de número 6, tinha alguma coisa aqui que eu queria lembrar, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, isso aqui não é agora. Depois eu volto aqui. Em Atos capítulo de número 15, antes de entrar em Atos 15, deixa eu entrar em uma coisa com você aqui. Como é que eu faço então, pastor, para sair do evangelho da graça e começar a entrar no evangelho da lei? Me dá coisas práticas, né? Como é que eu faço para... Não, como eu estou na graça e volto para a lei. Como que eu estou na graça e volto para a lei? O que eu faço? Qual é a conduta de alguém que está na graça? Já falei de uma delas. É quando você começa a perseguir o irmão. Quando você começa a falar mal do irmão, quando você começa a julgar o irmão, quando você começa a apontar os dedos, você se torna um legalista, você está caindo da graça e está entrando na lei. Você está falando, eu tenho o direito de julgar você, mas no Romanos 2 ele diz que você que julga o outro, você não julga você mesmo. Porque nas coisas que você condena o outro, você mesmo cai. Então que raio de lei é essa que você está imputando? Outra coisa que é muito forte, que está em Romanos capítulo 5, não precisa abrir também. Ele diz que por causa de um pecado de um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão. Mas a justiça de Deus, a graça de Deus, ela não se manifesta dessa forma. São muitos pecados nossos, pela graça de Deus nos perdoando, para nos tornarmos limpos e justos e santos. É completamente o oposto. A gente erra muitas vezes, e estamos nos tornando aperfeiçoados pela graça de Deus. Mas o pecado do homem original trouxe o pecado sobre todos nós. Então quem sou eu para julgar aquele que Deus libertou? Quem sou eu para julgar o corpo de Cristo e dizer que o corpo de Cristo está errado? Salvo se eu tenho a responsabilidade trazida por Deus diante de uma situação, de julgar a situação. Mas aquele que julga pessoas, querido, ele está caindo da lei. Olha o que diz João capítulo de número 8. Vamos começar a perceber o perfil daquilo que começa a derrubar você da graça, sem você perceber. Em João capítulo 8, você já sabe desse texto, eu citei ele rapidamente, mas é a mulher pega em flagrante adultério. Jesus entrando foi para os montes das oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele.
e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, pega no flagrante de adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Que pegadinha, hein? Porque a lei mandava apedrejar, Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu todos os princípios da lei. Então Jesus agora ele vai jogar para eles a ótica da graça. A pessoa, quando ela está medindo o pecado dos irmãos, ela está se colocando nessa condição desses fariseus, de querer aplicar a lei na vida da pessoa, de querer que a pessoa pague por aquele erro que ela cometeu. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar, porque eles queriam acusar a mulher e acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós praticar toda a lei, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se tem um bom aqui, e eu vou perguntar a mesma pergunta aqui nessa noite: se tem um bom aqui, pode começar. Pega a mão, pega o paralelepípedo e pode jogar aqui. Não tem um bom, não tem nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram. Não tem. Jesus está chamando a consciência deles. Como insistissem na pergunta, ele levantou e disse isso, e tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, agora a palavra entrou num outro nível. Sabe por que entrou num outro nível? Porque esse aqui não tinha pecado, era o único que podia pegar a pedra. Mas Deus nos mostra a ótica da graça ao ele poder pegar a pedra e não usar da pedra para ferir a mulher. Porque nesse instante Jesus não veio condenar o homem, ele veio salvar o homem. Quando o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar o pobre, por liberdade ao oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele para nessa frase: apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque a próxima frase, sabe qual é? E o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por que ele suprime essa frase? Porque a primeira vinda de Cristo, antes que houvesse dor de parto, não foi para julgar. A primeira vinda dele foi para salvar. Mas a segunda vinda dele é para julgar. E é nessa vinda que nós fomos calhar de cair. Então agora, queridos, a medida conosco é muito mais estreita. Por isso que nós temos que viver de verdade hoje em dia como filhos de Deus, como aqueles que amam, como aqueles que vivem os princípios de Cristo pela fé, porque é impossível nós vivemos a lei, quanto mais a lei de Cristo, que é muito superior. Essa é a seriedade do que eu estou falando aqui. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, fossem retirando um por um, a começar pelos mais velhos, os mais experientes, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Mas ele diz a segunda frase: vai e não peques mais. É possível viver sem pecado. Mas toda vez que você pega na pedra, irmão, você está saindo da graça e entrando na lei. Está comigo aí? Nas pequenas conversas, nos pequenos jantares, nas pequenas rodas, eu e minha esposa nos policiamos para nem na nossa vida, eu e ela. Tem hora que a gente fala: vamos parar aqui. Nem nós dois, eu e ela e eu. Nós não podemos ter atitudes de lei para voltar a ser escravo e estar debaixo de pecado. Outra atitude de lei, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou-os um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus entra na sua casa, irmão. Não importa se você é um fariseu, se você é um servo de Deus, se você é uma prostituta, não importa. Jesus, ele entra na sua casa. Ele comia no meio de gentil, de publicano, de pecador.
ele vai no meio de todo mundo. A questão é quando ele entra, o que eu faço? E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés, ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Quantas vezes nós temos essa atitude? O pastor não está vendo não, que aquele cara está pecando ali no altar? O pastor não está vendo que ele está ali no louvor, está todo em pecado? Nossa, você não sabe que eu sei dele. E nem quero saber. Porque se Deus me mostrar alguma coisa sobre você, é para a sua cura, não é para a sua maldição. Se Deus mostrar alguma coisa de você, é para eu te corrigir, para você ser melhor e não para você ser pior. Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque ele não me condenou, então quem sou eu para condenar você? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Porque, querido, na parábola de Jesus aqui, todo mundo deve. Um deve 50, outro 500. Quem você acha que vai perdoar mais? Então, eu entrei na sua casa, você não me deu nem água para o meu pé. Essa mulher, com a lágrima dela, ela está molhando meu pé, com o cabelo ela está enxugando. Quem muito perdoou, muito amou. Mas você, sabe qual é o problema de muita gente dentro da igreja? Ele é o certinho, ele é o santinho, e todo mundo é errado. Agora, eu não sei aonde foi na Bíblia que Deus te instituiu a você ou a mim juiz. Porque só tem um que vai receber o direito de julgar, e o nome dele é Cristo. Não recebeu, receberá. Agora, nós achamos que nós temos o direito de julgar. Eu não sei de onde saiu isso. E isso é o que mais está ferindo o corpo, querido. Sabe por que está acontecendo aqui? É o corpo de Jesus está sendo lavado ou está sendo perseguido. O corpo de Jesus está sendo atacado, filhos. E não permita que seja atacado pela sua boca, porque quando você se coloca nessa condição, você começa a cair, cai da graça, entra na lei, e Deus fala: tá bom, então você é bom assim? Então nós vamos ver, com a medida que você julgou, eu vou te julgar, agora você vai aguentar o tranco. Agora eu vou apertar o maçarico em você, e eu quero ver se você é forte como você diz que é. Você está vendo porque é difícil para muitos de nós recebermos herança? Porque nós não temos comportamento de filho, temos comportamento de escravo. E escravo não recebe herança, escravo não herda reino. Escravo é perseguidor. O filho da carne persegue o filho do espírito. Isso foi, isso vai ser, isso vai continuar a ser até o final dos dias. Por que essa palavra, pastor? Para eu ver que eu estou sendo um filho da carne em alguma situação? Também. Mas ela mais importante é o outro lado dessa moeda. É para você nunca mais ser. É para você nunca mais ser. É para nós nunca mais sermos. Em Atos capítulo 15, a igreja está bombando. O evangelho está crescendo. Eu lembro de um homem desses heróis da fé, se eu não me engano eu li os Generais da Fé, mas já faz tempo que eu li. Quem já leu os Generais da Fé aqui? Poucos, né? Ninguém, só eu. Vocês não gostam de ler? Descobri. Começou hoje. Puxa, grande seu livramento, tá vendo? Não vou te julgar agora. Agora todos os outros estão julgados. É um livro tremendo, e ele diz, se eu não me engano é John Wesley. Quando chegar lá você me confirma se foi ele, tá bom, filho? Se eu não me engano foi John Wesley que diz a seguinte frase: as feridas que me matam não são as feridas causadas por demônios. As feridas que me matam são as feridas causadas pelos meus próprios irmãos. Em Atos 15, Paulo e Barnabé estão bombando. Apostolado no mundo. A glória de Deus descendo. Atos 15, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles entram com outras doutrinas. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Versículo 5: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus. Olha como é considerado os fariseus: o legalista, o que vive o filho da carne, não o filho da promessa. O que está dentro da igreja é um fariseu hipócrita, o que julga os outros, mas ele mesmo não move com o dedo o que ele está julgando.
Seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Se você se circuncidar, se você voltar para a lei, você caiu da graça. E se você caiu da graça, você não vai para o céu. Porque diante de Deus, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Segura aqui no Atos e vem aqui no Romanos, Atos Romanos, no capítulo de número 3, muito rápido, Romanos 3, para dar base para aquilo que eu estou falando. Olha como é sério. Romanos capítulo 3, no 2 ele está falando para não julgar, no 2 ele está falando que quando um gentio observa os preceitos de Deus, ele se torna circuncisão, enquanto um judeu que não observa os preceitos, um crente que não vive para Deus, e ele é um crente fanfarrão, que anda em pecado, que anda em coisas erradas, fala mal do outro, faz o que não presta, e se você fala mal do outro, já sei que está na lei, e se eu sei que você está na lei, eu sei que você não vive em santidade. Ponto final. Ninguém vive em santidade estando debaixo da lei. Então ele está falando disso aqui, ele está falando, então a sua circuncisão, o seu pacto com Deus se tornou incircuncisão. Se você quebra o pacto com Deus constantemente, está falando no capítulo 2, você não é filho de Deus. É melhor um gentio que nunca observou o preceito de Deus, nunca teve Deus, mas ele vive certinho, porque quando ele exerce a lei de Deus, ele está se colocando debaixo da lei de Deus pela fé. E ele está dizendo isso, e depois ele vai dizer, mas ninguém vai ser justificado pela lei, nem gentio, nem judeu. E ninguém vai ser salvo pela lei, nem gentio, nem judeu. Então no capítulo 3, no versículo 19, ele está destrinchando isso. Ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, quem observa a lei, quem condena pela lei, pelos que vivem pela lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável de Deus. Isso aqui é o cala-boca bíblico. É o cala-boca de Paulo. Cala a boca porque todo mundo aqui é condenado. Beleza aí? Estamos todo mundo nivelado aqui? Hã? Não vi nenhum amém aqui. Estamos todo mundo nivelado. Cala toda a boca, todo mundo aqui é condenável. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém consegue ser bom o suficiente. Ninguém consegue ter mérito o suficiente. Ninguém consegue observar o suficiente. Então para de pensar que é porque você fez uma coisa boa. É só pelo que Cristo realizou, é para a glória dele, é para a honra dele, é para ele. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está vivendo na lei? Você vai avultar o pecado. A lei avulta o pecado. É Romanos no capítulo 5 vai dizer isso. A lei avulta o pecado. Eu não conheceria, Paulo no capítulo 7, ele diz, não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Todavia, sobrevindo o preceito, eu percebi que dentro de mim tinha muita cobiça, desejo impuro, e eu estou desgovernado. É o que Paulo diz. Mas ele diz, com a lei, na minha mente eu sou escravo da lei de Cristo, mas no meu corpo eu sou escravo da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele responde, graças a Jesus, oh glória, só a graça de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se é por Cristo, não é por... Mas agora sem lei, versículo 21, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? As obras que você fez, o quanto você foi aprovado. Não, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua, evangelho da graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos comprou de volta, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem obras boas, fé em Deus. Aí ele vai dizer, olha essa frase, e olha como ela bate de frente com religiosidade. Onde, pois, a jactância? Deixa eu traduzir essa palavra esquisita para você. Onde, pois, a soberba? O que você fez? Qual é o seu mérito nisso? Qual é a sua parte em tudo que você fez? Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não.
Pelo contrário, pela lei da fé. Então a fé é uma lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, olha que forte isso, independentemente das obras da lei. A minha justiça não tem nada a ver comigo mesmo. E porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também. Do pecador, do impuro, do cara que está na rua aí. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o judeu o circunciso, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, só podemos ser justificados pela fé. Amém? Qual é o seu mérito? Nenhum. Porque até a fé foi Deus que te deu. Ele deu uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3, todos nós recebemos a mesma medida de fé. E se não fosse Deus dar fé para a gente, nenhum de nós seria salvo. Qual o seu mérito? Aonde a soberba, aonde a jactância, para nós acharmos que agora podemos ser os inquiridores desse século. Que pois diremos ter alcançado, versículo capítulo 4, Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se alguém tivesse mérito para ser salvo, Deus teria uma dívida conosco, e nós tínhamos que ir para o céu porque nós temos um salário. Eu fui bom aqui na terra, eu não pisei na bola, eu não errei, eu não descumpri sua lei, então eu tenho direito de ir para o céu. O que está falando aqui é que Abraão só foi para o céu pela graça. Ele vai dizer que a circuncisão veio depois para confirmar a promessa que Deus tinha feito, e não o contrário, se torne circunciso para obedecer a Deus. O contrário, você se obedece a Deus e eu faço um pacto com você. Glória a Jesus. Agora você pode ir em Atos 15. Em Atos 15, onde eu queria entrar, e estou encerrando quase aqui a mensagem, tá? Fica comigo, nós estamos chegando no final. Atos capítulo 15. Essa palavra é para nos libertar. Aleluia. Então ele diz que vê os fariseus falando que tinha que se circuncidar e se submeter à lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, aí Pedro vai falar, olha, eu fui pregar para os gentios, eles receberam o evangelho. Deus se conhece os corações, Ele deu testemunho concedendo isso. Deus deu o Espírito Santo para eles. Como vocês estão condenando eles? Dizendo que agora eles têm que se circuncidar, dizendo que têm que submeter à lei. E não estabeleceu distinção, versículo 9, alguma entre nós e eles, purificando-os pela fé o coração. Como eu sou purificado? Pela fé. Como é que você vai ficar livre do pecado? Pela fé, o seu coração pode ser limpo. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Não vai colocar jugo em ninguém, não vai fazer ninguém caminhar pela lei. Porque é jugo, é peso, ninguém consegue caminhar, é pesado demais, é difícil demais, é muito difícil. Em Marcos capítulo 14, eu estou encerrando quase aqui, Marcos capítulo 14, guarda o Gálatas 6 para mim, bebê, no coração aí, que é o último versículo, Gálatas 6, já abre lá, deixa lá para mim. Em Marcos 14 eu vou entrar no título da mensagem e o final da mensagem também. Ele é o título e o final. Em Marcos 14, os homens não aceitam a justiça de Deus. Eles querem estabelecer a sua justiça própria. Eles acham que são mais justos do que Deus. E hoje em dia nós temos visto isso. Ao passo que Deus não condena, há homens que estão condenando mais do que Deus, porque Deus não condenou ainda. Em Gálatas capítulo 14, versículo 53, os sacerdotes, os homens de maior autoridade espiritual, tinham um comportamento, eram sacerdotes, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes, o top master da igreja da época, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. O filho da carne persegue o quê? O filho do espírito. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio. Qual era o nome de Pedro? Simão. Qual o título da mensagem? O caminho dos dois Simãos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, até o interior do pátio. Ao sumo sacerdote estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, mas não achavam. As pessoas que têm o dedo em riste, elas têm uma mania
de procurar o erro, porque ela acha que ela vai encontrar. Teve muitas vezes que eu falava, Senhor, tem erro aqui? Deus falava assim, primeiro não te compete saber. Agora eu vou te dizer, não tem. E ai de você porque está perguntando. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Hoje o que mais tem são as falsas testemunhas, e é um dos mandamentos. Está observando a lei, está dando falso testemunho de pessoas que eles nem conviveram, não comeram 1 quilo de sal junto, e vão lá e começam a falar um monte. Aliás, quem que deu esse direito? Se torna um perseguidor de pessoas. Mas os depoimentos não eram coerentes, e levantando-se alguns, testificavam falsamente dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente, porque não estão nem entendendo o que Jesus está dizendo, na verdade. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes a estes que depõem contra ti? Mas Jesus é o cordeiro mudo, que vai como um mudo ao matador. Quantos estão dispostos a ser mudos e ir como um cordeiro limpo, mudo, para o matador? Se o cordeiro berrasse, ele não era próprio para o holocausto. A pureza do cordeiro se demonstrava também no fato dele se tornar calado. O cordeiro ia no garrote do sacerdote aqui, ó. O sacerdote ia puxando o cordeiro aqui pela mão, dava tranco no cordeiro, e se ele berrasse, ele não era próprio para o sacrifício. Jesus é o cordeiro que está sendo levado sem berrar. As pessoas estão apontando o dedo para ele, acusando ele, e ele não diz palavra, nenhuma palavra. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, ele disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. Você está perguntando quem eu sou? A minha identidade é essa, eu sou o Filho. A minha identidade é de filho, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Eu vou voltar para julgar. Eu vou sim. A primeira vez eu não vim para julgar, agora eu estou vindo para julgar. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos os julgaram réu de morte. Cuidado, querido. Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza. Você não é profeta? Diz quem te bateu. Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio de umas criadas do sumo sacerdote para Pedro dizer, o caminho desse Simão. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. E a criada vendo tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, a Simão, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falas. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Por que Pedro negou Jesus, queridos? Porque Pedro passou do evangelho da graça, de andar sobre as águas, de andar em cima da palavra de Deus, na promessa de Deus, quando ele andou com Jesus sobre as águas. E ele passou a dizer, não Senhor, não faça isso contigo. Senhor, se todo mundo te negar, eu sou mais eu confio no meu braço aqui, eu estou indo para a lei. Está confiando na força do seu braço? Está caindo da graça, entrando no evangelho da lei. Pedro cai do evangelho da graça, entra no evangelho da lei, e a consequência de você viver no evangelho da lei é o próximo passo. Você vai cair, você vai errar, você vai vacilar e você vai perder, porque você saiu da graça e foi para a lei. O caminho de um Simão orgulhoso, de um Simão legalista, de um Simão que acha que está sabendo mais do que Jesus, de um Simão que acha que Jesus não faça isso contigo, e Jesus fala para ele, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens.
Aquele que é da terra, ele cogita das coisas da terra, ele quer as coisas da terra. Pedro estava legal ali, eu sou o segundo do Jesus aqui, estamos numa boa, para que você vai se matar agora? Não, vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos governar o mundo. Porque Pedro está de olho nas coisas dessa terra. Então Pedro vai negar Jesus. No capítulo 15, versículo 17, vestiram Jesus de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça cada um com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. As pessoas que são da lei, elas negam totalmente a graça, elas negam a justiça de Deus. Elas cospem na justiça de Deus, elas batem na justiça de Deus, elas julgam os profetas, elas julgam as pessoas. Ela tem um espírito terrível de crítica no seu coração. É terrível, queridos, é horrível, é fedorento. E a pessoa caiu da graça e nem está sabendo, ela nem entendeu. Mas Jesus está no caminho todo destruído, todo cuspido, todo fuzilado, 39 açoites, com aquele negócio, aquele gancho que entrava nas costas dele para nos purificar, nos sarar. Um justo sendo condenado por todos nós ímpios e pecadores. Está no meio do caminho carregando uma cruz pesada. No meio do caminho ele cai. Ele não cai por acaso, mas ele vai cair no caminho de um outro Simão. Esse Simão é Simão Cirineu. O que é um Cirineu? Alguém que morava no norte da África. Um judeu que morava no norte da África. E por que ele era um judeu que morava no norte da África e sendo Cirineu? Como você sabe disso, pastor? Porque era Páscoa. E os judeus tinham que vir do mundo todo para celebrar a festa da Páscoa. Eles traziam uma maletinha. Dentro dessa maletinha tinha uma vestimenta branca. Branca, limpinha. Porque ele não podia estar na festa se tivesse qualquer sujeirinha na veste. Te faz de lembrar de algum texto isso? Quando você entra no céu e tem os convidados, mas um convidado não era digno porque ele trazia vestes sujas. Você lembra disso? Para que você possa fazer parte do reino, as suas vestes têm que ser limpas. E ele chegava até o lugar onde tinha o átrio, onde esse cordeiro ia ser imolado, e era o ápice do momento da Páscoa, onde o cordeiro era imolado. E o sacerdote que imolava o cordeiro pegava do sangue, pegava pela pata, ele pegava a mão esquerda, que significa o juízo de Deus. Degolava o cordeiro com a justiça, porque ele está levando o juízo sobre ele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Ele pegava pelas patas e começava a rodar o cordeiro dentro dos pratos. E ali tinha bastante sangue, 7 vezes. Eu quero purificar perfeitamente você. E ele pegava o isopo, que era uma esponja, que é uma planta. E ele pegava esse sopo, e nessa hora a multidão com as vestes brancas se aglomerava deles. Para que quando ele girasse o sopo, caísse um pingo desse sangue, e ele fosse purificado. E ele chegava na casa dele feliz, lá na África. Depois feliz, porque havia sangue nas suas vestes. É o sangue de Jesus que limpa as nossas vestes. Mal sabia esse Simão que estava indo para uma festa, e que o verdadeiro cordeiro ia ser imolado. Olha que tremendo que é isso. Esse Simão está no caminho de uma festa. Mas querido, se ele foi nesse ano, nessa festa, agora eu posso inferir no mistério de Deus. Eu posso inferir coisas. Para mim não foi o primeiro encontro, eu estou dizendo isso. A Bíblia não diz isso. Eu estou dizendo para você, para mim não foi o primeiro encontro de Simão com Jesus. Porque todo ano, consistentemente, ele ia na Páscoa. Jesus era um judeu, ele celebrava a Páscoa e estava na festa da Páscoa. Simão, o Cirineu, também estava na festa da Páscoa. Provavelmente ele escutou Jesus pregando o Evangelho algum dia. Provavelmente algo parou ele no meio da multidão, ele falou: mas o que esse homem diz é diferente. Nesse dia, por acaso, entre aspas, tem um Simão negando Jesus, porque ele saiu do Evangelho da graça e começou a andar no Evangelho da lei. No passo seguinte tem um Simão, Cirineu, vindo do Evangelho da lei para celebrar uma Páscoa. E Jesus cai bem na frente dele. E quando Jesus cai na frente dele, o soldado romano obriga esse Simão a conduzir a cruz de Cristo. Agora não são as manchas de um cordeiro imolado no átrio, mas do cordeiro que Deus deu para purificar o mundo, que estão sobre as costas de Simão o Cirineu.
que está carregando agora, suas vestes estão sendo manchadas pelo sangue que verdadeiramente purifica. Simão Cirineu está saindo do caminho da lei, está entrando no caminho da graça, porque não existe caminho da graça que não tenha cruz. Simão, nesse instante, está se tornando um discípulo de Cristo, porque se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Mas Simão não está tomando a sua própria cruz somente, ele está tomando a cruz de Cristo. Ele está ajudando Cristo a carregar o seu fardo, o seu peso, o peso que era meu e seu. E a Bíblia vai dizer sobre esse homem: obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse homem era pai de Alexandre e de Rufo. Em Romanos, capítulo de número 16, a herança desse homem vai ser afetada. Romanos, capítulo de número 16, com o versículo, quando Paulo está agradecendo as pessoas que trabalhavam com ele no ministério, ele está dizendo assim, eu fico imaginando quem eram essas pessoas, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar a lista, vamos pegar do começo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia. Olha o naipe das pessoas. Para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aleluia. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Primeiro se converter na Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Aqui está uma apóstola feminina, Júnias. Júnias é um nome feminino. E estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais, entendem que são duas irmãs gêmeas aqui, as quais trabalhavam no Senhor. E esse trabalhavam aqui muito mais do que isso, as quais quase se matavam de tanto trabalhar no Senhor no original. É esse tipo de gente que Paulo está agradecendo. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, mas agora eu quero chamar sua atenção no 16. Saudai Rufo, o filho de Simão Cirineu. Saudai aquele que encontrou com a cruz no caminho e gerou um filho e uma mãe que servem a Jesus. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quer proteger sua herança? Você não pode viver o evangelho da lei. Você não pode ser escravo, você tem que ser livre. Jesus, Pedro errou, não errou? O caminho do Simão? O caminho do Simão Cirineu foi maravilhoso, não foi? Olha a herança dele. O que aconteceu com Alexandre nós não sabemos. Há quem diga que ele é o Alexandre Latueiro, que fez muito males para Paulo. Porque nem todo filho é filho de Deus. Há filho de Deus e há filho da carne. E o filho da carne persegue o filho do Espírito. Por isso Paulo fala, esse Alexandre Latueiro me causou muitos males. Não sei se é o mesmo Alexandre. Há alguns teólogos que entendem que é o mesmo Alexandre. Mas o que importa aqui não é isso. Importa que Simão Cirineu cavou um caminho na cruz para o seu próprio filho, seu herdeiro. Ele conquistou uma herança para o herdeiro e para a sua esposa. Tremendo demais você ver isso. Porque ele quis carregar a cruz do Senhor Jesus. Mas Pedro, e você, e eu? Pastor, eu já pisei muito na bola. Na verdade, acho que eu vivo mais na lei do que eu vivo na graça. Eu acho que eu sou desses aí que acusa, que mete a boca mesmo, que fala, que deixa de falar. Então, Jesus vai encontrar com você. Em João capítulo 21, ele vai pedir uma coisa. Porque Pedro negou Jesus, você conhece a história, tu me amas, né? Você me ama ou você não me ama, Pedrão? Não vou nem entrar lá, João 21, Jesus encontra com ele, vai lá atrás do Pedro. E Pedro está pescando, não é verdade? Pedro voltou a viver do mundo, Pedro voltou a viver da carne, Pedro está longe de Jesus, não está se considerando digno de Jesus. Jesus vai lá, faz um milagre, aparece para Pedro, mas a frase que eu quero te dizer,
Vou encerrar aqui no texto da sua pastora. A frase que eu quero te dizer: Jesus chega diante dele e ele se acha um lixo. Jesus fala para ele: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo de um jeito que eu não deveria amar. Eu deveria amar o Senhor muito mais. Eu deveria amar com a minha própria vida, que eu falei que te entregaria, mas eu não sou capaz. Ele chegou à conclusão de quem ele era, de que ele não podia. Mas a frase que Jesus vai dizer, que eu quero te dizer, o que te libera o evangelho da graça, é a frase que Jesus diz para Pedro. Ele diz: você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu corpo. Cuida dos meus para mim. Cuida da minha igreja para mim. Cuida daqueles que não conhecem a Deus. Cuida do próximo. Cuida do outro. E agora você vai entender porque isso é tão importante. Conhecereis sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. O evangelho da fé que opera pelo amor. Então Jesus está encerrando tudo em Pedro, dizendo assim: se você não amar profundamente, Pedro, demonstrando o seu amor, amando o próximo, porque ninguém pode amar Deus se não amar o irmão que vê. Se você bate no irmão que você vê, como você vai dizer que você ama a Deus que você não vê? Agora, se você ama o irmão que você vê, você pode dizer: Senhor, eu estou amando ele, olha o que ele fez para mim, mas ele é objeto do meu amor, eu vou continuar amando esse, eu vou continuar amando aquele. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo a lei de Cristo. É o que Simão Sirineu fez. Ele não está levando a sua própria cruz. Está comigo aqui, está entendendo? Ele está levando a cruz de outro. Ele está levando o fardo do outro. Um pastor, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus. Ele age como o Senhor Jesus. Ama os seus inimigos, ore porque persegue, para que vos torneis filhos. Não é isso que Deus está falando? Então vamos encerrar agora no Gálatas capítulo 6. Deixa eu ler aqui na sua Bíblia mesmo. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós sois espirituais, corrigi um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Está vendo como é sério você corrigir alguém? Está falando corrigir, não julgar. Mas olha o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levais as cargas uns dos outros. Por que Simão Sirineu entrou nessa herança com Deus? Porque o Simão Sirineu se propôs a levar a carga do próprio Cristo. A carga do próprio Cristo, querido, é o corpo dele, a igreja dele. Ele levou para Jesus o que estava difícil de Jesus carregar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Você está disposto a entrar no caminho do Simão Sirineu? Está disposto a entrar no caminho da graça? Se tem coisa do caminho da lei dentro de você, está disposto a se render hoje? Está disposto a se humilhar hoje? Essa é a palavra dessa noite. Vamos louvar o Senhor.